Se eu fosse começar um negócio do zero hoje, eu não começaria tentando encontrar a ideia mais inovadora. Eu começaria com uma pergunta bem mais pé no chão. Perguntaria: esse negócio tem uma estrutura realmente sólida para gerar riqueza ou só vai me deixar ocupado? Porque muita gente não tem problema de falta de esforço, mas sim problema de veículo. A pessoa trabalha muito, vende muito, atende bastante, mas se desgasta bastante. Mas infelizmente ela acabou escolhendo um negócio que nunca acumula, que sempre, todo mês, precisa começar do zero, precisa começar a atrair cliente de novo e de novo, todo mês, do zero. Todo mês precisa apagar incêndio. Até que chega um dia e o empreendedor olha para a sua própria vida e pensa: poxa, será que eu não estou me esforçando bastante? Às vezes não é isso. Não é falta de esforço. Talvez você está usando uma habilidade que você tem, trabalha bem, às vezes é nota 10, só que dentro de uma oportunidade, nota 2. E isso é muito ruim, porque você pode ser bom, pode ser inteligente, disciplinado, trabalhador, e mesmo assim fica preso num modelo ruim. Então, nesse vídeo aqui, eu quero te mostrar 5 critérios que eu olharia antes de começar ou escalar um negócio. Não para escolher uma ideia bonitinha e já sair criando um software, um SaaS, um aplicativo, mas para escolher um negócio que tem chance real de crescer, dar lucro, acumular caixa e não te destruir no processo. O melhor negócio é aquele que não começa do zero todo mês. O primeiro critério aqui é a retenção, e para mim esse é o mais importante. Se o seu negócio não retém cliente, você está condenado a viver no modo caça, no modo caçador. Todo mês você acorda e vai pensar: poxa, eu vou precisar vender de novo e de novo. Você vai começar do zero toda vez. No começo, pode até sim parecer normal, né? Você fecha cliente, entra dinheiro, vai conseguir pagar as suas contas. Só que se o cliente compra uma vez e nunca mais volta, nunca mais aparece, você não construiu uma máquina saudável. E o esforço também não vai escalar bem, porque só vai depender de você. E tem uma frase que resume muito bem isso, que eu gosto bastante, que você quer estar no negócio da revenda, não só do negócio da venda. Ou seja, vender uma vez é muito bom, mas vender para a mesma pessoa de novo e manter essa pessoa pagando ao longo do tempo é muito melhor. Não só para o negócio, mas para ela também. Os dois acabam ganhando bastante nesse processo. Porque um cliente, o que ele é? Ele é uma pessoa que se beneficia do seu serviço. Então, para ele, é importante ser cada vez mais atendido ao longo do tempo e que ele consiga resolver o seu problema. Vamos fazer um exemplo. Pensa em dois negócios. Negócio A e negócio B. O primeiro vende para 100 clientes em janeiro. Depois, no final do mês, perde esses 100. No mês seguinte, precisa vender para mais 100, para ficar no mesmo lugar. Já o segundo vende para 100 clientes em janeiro e não perde nenhum cliente, pois esses clientes continuam pagando no mês seguinte. E assim, ele conquista mais 100 clientes. Agora, ele tem 200 clientes pagando. No outro mês, ele vende para mais 100. E aí fica com 300 clientes. A diferença entre esses dois negócios aqui não é só faturamento, não é só quanto de dinheiro que esses negócios geram. No primeiro aqui, o negócio A, se você para de vender, o negócio morre. Já no segundo, se você para por um tempo, o negócio ainda continua respirando. E essa é a principal diferença aqui. No mundo real, é por isso que o negócio B costuma ser mais valioso do que o negócio A, porque ele tem renda recorrente. Exemplos de empresas com renda recorrente: software as a service, um software com mensalidade, contabilidade com carteiras de empresas, academia, internet, um plano de assinatura, manutenção recorrente, contrato anual, comunidade paga que entrega um valor novo para o cliente todo mês. Agora, se a gente compara isso, o negócio B com o negócio A, que são negócios de venda única, ou seja, quero fazer um serviço no meu telhado, eu compro uma vez. Eu quero comprar um carro, você compra o carro uma vez. Eu preciso fazer uma formatura, casamento, um curso avulso, um projeto pontual. Todos esses são negócios do tipo A. Eu não estou querendo dizer que esses negócios são ruins, eu estou dizendo que eles têm uma pressão diferente. Se você vende algo que o cliente só paga uma vez, você precisa ser muito bom em aquisição, porque o negócio depende de buscar cliente novo o tempo todo. E buscar novos clientes custa caro. Por quê? Porque custa anúncio, time comercial, energia, atendimento, follow-up. Custa você, custa a sua cabeça, a sua inteligência. Então, antes de se apaixonar por uma ideia, faça essa pergunta: esse cliente aqui, ele compra uma vez ou ele continua comprando comigo? E mais importante, existe um caminho para que ele gaste mais tempo e ganhe mais valor comigo ao longo do tempo? Porque
retenção boa não é só manter cliente, é fazer cada cliente crescer junto com você. Talvez aquele cliente que não tem muita renda para poder pagar o melhor plano no começo, mas ele aos poucos, com o valor que você vai entregando, ele começa a te remunerar melhor. Por quê? Porque ele também está recebendo mais, está gerando mais renda com o seu serviço. E aí ele acaba subindo, né, optando por um plano melhor com você. Se ele começa usando somente uma parte do serviço, será que tem uma outra forma de ele contratar a outra parte? Se ele começa pequeno, será que essa conta tem como se tornar cada vez maior? São essas coisas que mudam completamente o valor do seu negócio. Porque uma empresa que cresce sem precisar reconquistar todo mundo do zero é uma empresa que acumula renda, acumula capital e gera um emprego melhor para os funcionários, gera uma infraestrutura melhor também para os seus clientes. O negócio ruim, ele faz o contrário, ele apenas fica girando e correndo atrás ali do próprio rabo várias vezes, gastando energia, só que sem ter muita receita por isso. Margem alta compra liberdade. O segundo critério é a margem. É aqui que muita gente se engana, tá? Faturamento, às vezes só ter um faturamento grande pode impressionar, mas faturamento sem margem não significa muita coisa. Tem negócio que faz, sei lá, 1 milhão por mês e sobra pouco. E tem negócio que faz 100 mil por mês e sobra muito. Qual que você prefere? Depende. Se você é pequeno, geralmente compensa mais você ter uma margem alta. Por quê? Porque margem alta te dá fôlego. Você pode errar. Você pode testar coisas novas, pode contratar pessoas melhores que vão acelerar o seu crescimento. Te permite também investir em marketing. Você pode também atravessar um mês ruim. Vamos dizer que o mês não foi bom em vendas. Ainda assim, por você ter margem, você consegue ficar mais tranquilo. Você cresce sem ficar desesperado. Mas muita gente, quando vai criar um negócio, por exemplo, acaba só olhando o tamanho do mercado. Esquece de perguntar para si mesmo quanto que sobra depois que ele entregar para o seu cliente. Pensa só no restaurante. Um restaurante pode faturar bem, mas tem aluguel, comida, desperdício, funcionários, impostos, aplicativo, energia, manutenção, entrega, reclamações e várias outras coisas. Pensa só em um software, um SaaS. Você tem informação, comunidade, mídia, dados, educação, você tem a infraestrutura, as ferramentas digitais. Não é que não tenha custo, tem custo. Porque se você vende um produto digital, seja uma assinatura, um software, o cliente seu número 1000, geralmente ele não vai custar mais do que o cliente número 1. E isso é muito bom, porque quando o negócio também tem uma margem alta, cada venda adicional coloca mais dinheiro real dentro da empresa. E dinheiro real é o que financia crescimento, melhores funcionários, é o que dá margem para você testar mais coisas. E empreendedor que olha para a margem não fica refém do volume. Ele vende mais, ele trabalha mais, ele contrata mais. Agora, empreendedor que não olha a margem acaba ficando refém do volume. Para ele poder ter mais possibilidade de investir em marketing, contratar melhores funcionários, ele precisa vender muito mais, precisa trabalhar muito mais, complicar as coisas muito mais. E depois ele se pergunta, por que eu estou vendendo tanto e ficando com tão pouco? Talvez são as margens que o negócio possui. Talvez você escolheu um negócio que todo o dinheiro praticamente já tem dono. Vai para o fornecedor, para a equipe, para o imposto, para o aluguel, para o banco, plataforma, para os anúncios. Todo mundo recebe, menos você. Todo mundo recebe antes, inclusive, do que você, empreendedor. Então, quando você for olhar uma oportunidade de negócio, pergunte-se, esse negócio tem margem suficiente para gerar crescimento? Quanto sobra de cada real que entra? Se eu dobrar o faturamento, eu também aumento a dor de cabeça? Eu aumento o lucro? Como que funciona isso? Esse é o ponto aqui. Um negócio bom não é aquele negócio que só vende, é o que transforma as vendas em caixa real. Terceiro, o mercado precisa estar indo para algum lugar. Entrar no mercado que está crescendo, que está com vento a favor. Você ainda precisa remar, mas não vai remar contra a correnteza, mas sim a favor dela. Entrar no mercado que está encolhendo é muito ruim. Por quê? Porque você pode ser bom, você pode vender bem, você pode ter produto bom, mas está lutando contra uma força maior. E eu não gosto desse tipo de romantização, de que empreendedor de verdade, empreendedor bom de verdade é aquele que vence em qualquer mercado. Cara, isso é mentira, besteira. Na prática, o mercado importa muito. Se você entra num setor onde a demanda cresce todo ano, só de você fazer o básico, uma execução tranquila, você já consegue ter crescimento. Agora, se você entra num setor onde a demanda cai todo ano, e você pode até ter uma execução boa, mas na prática vai ser uma briga. Vou estar brigando com outros competidores, as coisas vão se tornar cada vez piores. E aqui alguns exemplos de mercados que estão em crescimento. Inteligência artificial, cibersegurança, energia,
saúde, e-commerce, infraestrutura para negócios digitais, pagamentos digitais. Nesses mercados é como se tivesse o vento a favor, a correnteza a favor. Não quer dizer, tá? Todo mundo que entrar vai ganhar dinheiro, mas existe uma tendência empurrando. Então as coisas podem ficar um pouco mais fáceis do que no mercado que está encolhendo, sofrendo. Por exemplo, mercados que estão encolhendo, mídia impressa, jornais, revistas, tudo que é muito voltado ao papel ainda. Educação formal, engessada. As pessoas querem coisas mais ágeis, aprender mais rápido. Processos administrativos que são repetitivos ou todos os outros serviços que a tecnologia está substituindo. De novo, não é impossível ganhar dinheiro, mas é muito mais difícil. E se você está no começo, por que escolher uma subida mais íngreme do que você precisa? Só para provar que você consegue? Cara, isso é pura vaidade. E estratégia significa escolher o melhor campo antes de entrar na guerra. Então a pergunta é, esse mercado está crescendo ou encolhendo? As pessoas estão gastando mais dinheiro com isso ou menos? A tecnologia ajuda esse mercado ou ameaça esse mercado? Existe uma mudança cultural, econômica ou regulatória empurrando essa demanda? Foi uma das coisas que me fez olhar com mais atenção e com carinho aqui para poder criar a TrocPay. Não foi que eu acordei num dia e falei, cara, eu vou criar uma fintech, vai ser assim. Não, não foi assim. Mas sim porque eu vi 3 grandes movimentos acontecendo ao mesmo tempo. Primeiro, mais pessoas criando softwares e ferramentas com a ajuda da inteligência artificial, mais pessoas vendendo produtos digitais e mais pessoas também querendo vender eles de maneira muito mais simples e fazer com que o seu dinheiro, ao longo do tempo, tenha mais valor, seja usado de maneira mais inteligente. Então, quando esses movimentos se encontram, existe oportunidade, mas você só enxerga isso se você parar de olhar para a ideia e começar a olhar para o mercado. Ideia sem mercado vira hobby. Mercado em expansão, com execução, vira um bom ativo. E ativo significa que é valioso não só para você, empreendedor, mas para outras pessoas, para o seu cliente, para possíveis investidores. Isso que é um ativo de verdade. Negócio bom não precisa ficar mais caótico para crescer. Esse critério aqui é simples, tá? Simplicidade operacional. Ou, de maneira mais simples e mais direta aqui, quanto mais o negócio cresce, ele fica mais simples de gerir ou mais insuportável? Tem negócio que é ótimo pequeno, mas somente pequeno, porque quando cresce vira um monstro, fica terrível. Mas cliente significa mais problema, mais venda significa mais suporte, mais reuniões, e aí significa, em última instância, menos vida. O empreendedor fica cada vez mais agarrado, o empreendedor fica tentando achar uma maneira saudável de gerir tudo aquilo, mas aos poucos ele está perdendo o controle, porque o modelo de negócio, o modelo de escala, não escala com leveza. A mesma coisa, restaurantes, tá? Para você abrir mais unidades, você precisa de ponto, obra, licença, estoque, equipe, gerente, treinamento, fornecedor, vigilância sanitária, manutenção, um monte de coisa. É possível dar certo? Com certeza tem restaurantes ótimos aí, mas a complexidade de fazer tudo isso acontecer é mais alta. Quando você pensa em software, você ainda tem produto, suporte, infraestrutura, bugs, segurança, vendas, mas o cliente número 10.000 não exige necessariamente abrir 10.000 unidades físicas. Você tem escala e você tem custos mais leves do que num empreendimento tradicional. E isso muda tudo. O mesmo vale para mídia, tá? Um vídeo gravado como esse aqui pode ser visto por 100 pessoas, mas por 1 milhão de pessoas. E a gravação foi uma só. Então o alcance pode fazer com que o resultado se multiplique. E é esse tipo de alavancagem que eu aprendi a gostar. Negócios que são leves operacionalmente e que dão mais liberdade. E aqui eu preciso ser bem honesto também, porque eu no começo, eu subestimei demais isso com minha própria consultoria PrivacyMap. Eu achava que o importante era conhecimento técnico e faturar. Só que, cara, quais são as pessoas e qual a disponibilidade de pessoas que possuem conhecimento técnico em cibersegurança? Será que elas custam barato para você contratar? Será que é tranquilo você contratar pessoas com esse perfil? E aí você percebe, faturar não é a coisa mais importante. Faturar não significa liberdade. Você pode ganhar mais, mas você também carrega mais. Mais dependência, mais urgência, mais exceção e mais coisa também na sua cabeça. A infraestrutura também começa a ficar mais pesada. E quando você olha para uma oportunidade e pergunta, cara, será que para crescer eu preciso adicionar muito mais gente? Será que eu preciso colocar muito mais capital antes de ver o retorno? Será que cada venda vai aumentar a complexidade ou vai aumentar a escala? Eu consigo padronizar isso aqui, entregar isso sem depender de uma pessoa específica? Isso não significa fugir de todo o negócio operacional, mas sim questionar, estimular e verificar se o modelo de negócio é interessante para você. Até porque
Tem negócios que são operacionais, que são excelentes, mas tudo isso é para você saber no que você está entrando, onde você está colocando o seu pezinho. Se qualquer um consegue fazer, o preço cai. Quinto critério é a diferenciação. Linguagem simples é o que impede alguém de copiar você? Essa pergunta é desconfortável, mas é necessária. Cara, você não é especial. Você não é a única pessoa que sabe fazer isso. Se qualquer pessoa consegue entrar no seu mercado amanhã, fazer algo parecido, cobrar mais barato e disputar o mesmo cliente, você está num jogo ruim. E é por isso que alguns mercados, cara, vira uma guerra. E guerra de quê? De preço. Todo mundo tentando abaixar o preço, colocar o preço lá embaixo. Por exemplo, supermercados. A pessoa, o cliente, vai no supermercado que está mais barato, não está nem aí se o mercado tem a marca X ou marca Y. Sempre vai no mais barato, porque não tem diferenciação, é a mesma coisa. Você consegue comprar em um e consegue comprar no outro as mesmas coisas. Pegando exemplos da internet, agência de marketing genérica. Todo mundo está criando agência de marketing. Qual a diferença? Todos parecem iguais. Social media, consultoria, curso genérico, infoproduto genérico, serviço técnico sem marca, sem processo, sem especialidade, sem prova. O cliente olha para isso, parece tudo igual. Tudo é igual e aí ele vai escolher pelo quê? Pelo preço. E quando o cliente escolhe pelo preço, cara, a sua margem vai lá embaixo, ela diminui. E é por isso que você precisa de algum tipo de defesa no seu negócio. Pode ser tecnologia, pode ser marca, pode ser dados, patente, distribuição, comunidade, uma combinação disso tudo, pode ser. Mas você precisa ter algo que sustente e que te diferencie dos demais. Aquele mote de antigamente, né? Qualidade, confiança e atendimento personalizado, cara, isso não é diferencial. Hoje é o mínimo. Diferencial é algo que muda a sua capacidade de cobrar, reter ou crescer. Uma marca forte consegue mudar o preço. Um processo melhor consegue mudar a entrega. Uma tecnologia própria muda a escala. Já que se você tem comunidade, você tem retenção. Se você tem uma base de dados, você tem mais inteligência no seu negócio. Uma base de dados muda com a inteligência de negócio. Se você faz algo difícil, seja em software, seja em serviço, você já tem uma barreira de entrada, você já tem um diferencial. Entenda isso. Diferencial não nasce no primeiro dia, você constrói. No começo, talvez você não tenha essa muralha que as pessoas passem a admirar de longe, mas você precisa ter pelo menos uma ideia de qual muralha você quer construir, o que você quer ter como diferencial. Porque se você não tiver nada de defesa, nada diferente no seu negócio, você vai passar a vida lutando no grito, gritando, eu tenho preço mais baixo, venham. Cara, uma hora você vai cansar, uma hora você não vai ter mais voz. É assim que funciona. Agora deixa eu organizar aqui. Se eu fosse criar um negócio do zero hoje, se eu fosse tentar buscar a perfeição em um negócio, eu olharia essas 5 coisas, tá? Retenção, margem, mercado em expansão, simplicidade operacional e diferenciação. Pouquíssimos negócios têm tudo isso, mas quanto mais desses critérios você tem, mais fácil o jogo fica para você. E quanto menos você tem, mais esforço você precisa empregar. Se você não tem retenção, você precisa vender sem parar. Se você não tem margem, você precisa de um volume absurdo. Se o seu mercado não cresce, você precisa capturar a demanda dos outros. E se a sua operação é pesada, você precisa de muito capital, muita gestão. Se você não tem diferenciação, infelizmente você vai competir em preço. Então, não é que você não possa ganhar dinheiro em negócios difíceis. Sim, você pode, mas você precisa saber que tipo de jogo você está jogando. Muita gente acaba sofrendo aqui porque escolheu o jogo sem saber. Entrou no mercado porque achou que era legal, viu alguém ganhando dinheiro, achou que estava na moda porque tinha um status, porque era inovador aos olhos dele. Só que nunca se perguntou, será que esse negócio realmente tem margem suficiente? Será que esse mercado está crescendo? A operação, ela cresce junto com a escala ou não? Esse mercado tem diferenciação? Eu posso trazer algum tipo de diferenciação? Essas perguntas vão economizar anos da sua vida. Mas talvez você esteja pensando, poxa, Vitor, mas eu já tenho um negócio, eu não posso simplesmente largar tudo. Eu concordo. Esse vídeo não é para você sair pulando de ideia em ideia. É justamente para você estimular esse lado seu mais crítico. O ponto não é que você saia e abandone tudo, mas é que você olhe para o seu negócio e verifique quais dessas 5 vantagens você precisa melhorar. Se você tem pouca retenção, criar recorrência. Pode ser manutenção, assinatura, contrato mensal, acompanhamento, comunidade, suporte contínuo. Não crie qualquer coisa. Crie algo que tenha valor para o seu cliente. Se você tem margem baixa, você precisa parar de ser commodity. Então,
Pare de só vender execução. Crie método, especialidade, crie pacote melhor, diferenciação. Cobre pelo resultado, não pela hora. Se você está no mercado que está morrendo, diminuindo, talvez é um mercado parado, muito antigo, procure um submercado em expansão. Talvez a sua área seja antiga, mas uma partezinha dela ali, alguma parte, está crescendo. Por exemplo, contabilidade tradicional. Contabilidade tradicional tem vários contadores, mas contabilidade para creators, SaaS, médicos, e-commerce, empresas internacionais, cara, pode ser outra história, pode ser outro tipo de jogo. Então, procure por esses subnichos. Se a sua operação é pesada, documente. Automatize, procure eliminar serviços que dão pouco dinheiro, que dão muito trabalho para você manter. E se você não tem diferencial, construa. Escolha uma tese, um público, uma dor, crie prova, crie processos, crie branding, marca. Não tenta ser tudo para todo mundo. Não vai dar certo se você jogar assim. E quando eu olho para a TrockPay, é exatamente assim que eu penso. O mercado está em expansão. Mais pessoas estão criando software, produto digital, agentes de IA, micro SaaS. E essas pessoas, elas vão precisar vender, elas vão precisar cobrar, integrar. Elas estão criando coisas que precisam desse tipo de funcionalidade. Existe retenção possível? Com certeza, porque pagamentos é uma coisa que você integra uma vez ou usa só uma vez e nunca mais usa. Você integra uma vez e acaba utilizando mais vezes. Então, se o seu produto, o seu SaaS está vendendo, o meu produto e o seu produto vão crescer junto. Então é isso, é uma parceria. Tem margem? Sim. Infraestrutura digital, bem construída, pode ter uma margem muito melhor do que uma operação puramente manual. Tem simplicidade operacional? Sim, é mais simples para você, que é cliente, você pode simplesmente integrar usando o seu agente de IA, e é mais simples para a gente também, porque a gente não precisa ficar dando suporte, dando horas e horas de reuniões para te ajudar na integração. Existe diferenciação? Sim, porque você não precisa aprender uma API financeira do zero. Basta usar o seu agente de IA para integrar seu SaaS a TrockPay e começar a vender. Ninguém mais faz isso. E no final, você escolhe ainda se você quer receber em reais ou em dólar digital. Eu estou dizendo isso porque esse é o mesmo raciocínio que eu usei para decidir onde colocar energia. Eu não quero construir algo que seja só tecnicamente interessante. Eu quero construir algo que tenha mercado, recorrência, utilidade, margem e uma diferenciação, uma possível e uma tese clara de diferenciação. Então, antes de começar o seu próximo negócio ou antes de escalar o seu negócio atual, faça esse diagnóstico. Talvez você não esteja construindo uma empresa ainda. Talvez você esteja criando um emprego caro com um CNPJ. E o problema de fazer isso é que você tem um custo de empresa, mas a mesma liberdade de um emprego CLT ou até mesmo pior. Às vezes você tem que trabalhar todos os dias, mais do que você trabalharia no CLT para ganhar a mesma coisa. E o objetivo aqui é construir um negócio que cresce, gera caixa e não depende de você 100% todos os dias para o negócio acontecer. No fim, você vai comprar a sua liberdade em vez de consumir a sua vida. No próximo vídeo vamos aprofundar em por que você não precisa inventar nada genial para você empreender. Se você quiser construir também utilizando a TrockPay, tá aqui embaixo nos comentários. Assiste o próximo vídeo, tá aqui no card ao lado, te vejo lá. Valeu e até mais.